Olá pessoal, então nós estamos nessa videoaula, né? Mais uma vez vamos simular um circuito para mostrar para vocês como fazer. Dessa vez vamos pegar um circuito que apresenta dois tipos de fontes diferentes. Se você observar aqui, só ajeitar aqui, não. Se você observar, esse circuito agora tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Então nós vamos simular esse circuito para mostrar como se insere essas duas fontes. Né? Lembrando que é um circuito intermediário, circuito que mistura fontes diferentes de tensão e também de corrente. Então vamos lá, aqui ó. O objetivo desse circuito, né, é que a gente calcule a corrente pedida I no resistor de 3 ohms e também a potência nesse resistor. Ok. Então nós vamos aqui fazer o seguinte. Nós vamos aqui no LT-Spice, clicar em novo. E vamos colocar a fonte de tensão, lembrando que o atalho para inserção de fonte é F2, inserção de componente, né? Aí fonte de tensão, voltage. Aqui minha fonte de tensão, de acordo com o circuito eu tenho um resistor, deixa eu dar um zoom aqui no circuito para ficar melhor. Ó. Aqui eu tenho um resistor de 6, então tecla R é o atalho, Ctrl R gira, um resistor de 6, outro resistor de 6 aqui na vertical, né? Aqui um resistor de 3 na horizontal. Aqui uma fonte de corrente com a seta para cima. Ó. Então eu vou dar um F2, procurar a fonte de corrente. Eu posso ir aqui, ó, procurando assim também, mas ele vai me dar várias opções de fonte, tá certo? Então a fonte de corrente padrão, que é a fonte de corrente independente, é essa current. Você pode digitar current ou simplesmente selecionar ela aqui. Ela, quando você clica nela, dá um OK para posicionar ela, ela fica para baixo. Então você dá um Ctrl R, mais um Ctrl R e ela fica para cima, do jeito que o circuito está pedindo. E por fim um resistor. Tecla R, fecha aqui o circuito com o resistor. Agora o atalho de teclado, tecla G, aparece o ground, você posiciona o ground. Atalho de teclado para o fio, F3. Com F3 o cursor muda para essa mira. E aí você vai clicando para poder fazer as conexões dentro dos componentes. E aí fazemos as conexões. Observe, se eu quiser fazer uma curva no fio, eu tenho que clicar no local onde eu quero fazer a curva. E depois clico para conectar o componente. Então eu vou fazer esse fechamento aqui, para cá, aqui no resistor também, aqui também no ground. Vou dar um zoom para baixo, ó, ou um zoom para cima. Dependendo de como eu giro a bolinha do mouse, ó, para cima ele dá um zoom diminuindo e para baixo ele dá um zoom aumentando, aproximando. Onde eu estou com o X do cursor é onde ele vai usar como ponto base. Ó. Então se eu coloco o X do cursor para o lado de cá, o zoom já fica no outro sentido. Ó. Então isso é para ajudar. Se eu quero dar um zoom no centro, aí eu boto o cursor no centro e dou um zoom. Então, no caso aqui, do jeito que está aqui, tá bom. F3 para eu finalizar aqui a fiação. Ok? Agora vamos para os valores, né? Então, fonte de 12, 66338. Então, aqui, para alterar os valores, clica com o direito do mouse, 12, dou Enter. Aqui é um resistor de 6, ok? Aqui, clico com o direito, resistor de 6, ok? Clico com o direito, resistor de 3, ok? Clico com o direito, resistor de 3, ok? E a minha fonte aqui, clico com o direito, fonte de 8. Vou dar um zoom aqui aumentando. E vamos simular agora. Então, clico aqui em Run. Vou usar o ponto de operação DC. Ele vai me colocar essa diretiva no meu circuito do Spice. Que esse LT Spice ele é uma variante do Spice, né? Que é um software padrão para simulação de circuitos. E aí ele vai me dar aqui os valores das tensões e os valores das correntes. Eu vou só posicionar o mouse, como a gente fez, que ele vai dar as informações aqui no rodapé. Então eu quero, segundo a questão, corrente e potência no resistor de 3. Então coloco o mouse em cima, ele está me dizendo que a corrente no resistor de 3 é 6 amperes e a potência é 108 watts. Só que aqui no gabarito, ó, ele está me informando que a corrente é menos 6. Então, professor, o simulador está errado, é? Não. É porque o simulador
O objetivo dele não é especificar qual o sentido da corrente. Para ele, o importante é que você saiba o nível, né, o valor absoluto da corrente, para que você possa dimensionar esse componente para um circuito real. Então, se está passando a corrente para cima ou para baixo, para um projeto de circuito real, isso é indiferente na questão da especificação dos componentes, né? Então, corrente máxima, tensão máxima, só precisa saber os níveis em cada componente. Então, essa corrente fornecida aqui, ó, que está dando só 6 amperes, né, e não menos 6 amperes, se eu quiser que apareça o menos 6, basta eu inverter o resistor, porque aí esse software atribui a corrente dependendo de como o resistor foi alocado. Então, por exemplo, eu clico aqui para recortar e mover, ó, clico aqui, ó, na outra mãozinha fechadinha para selecionar e vou girar 180 graus, ó, 90, 180. Para quê? Só para poder coincidir, ó, vamos rodar de novo, para coincidir a resposta do simulador, ó, se você ver agora dá menos 6 amperes, com a resposta da questão, menos 6 amperes, certo? Então é isso, pessoal. Então fizemos um circuito aí com fontes de tensão e fontes de corrente.